Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Como escolher o melhor entre aquilo que é parecido? As diferenças existem. O que faz com que algo se destaque, ganhe relevância, tenha qualidade? Um olhar atento faz toda a diferença. Notícias, por exemplo, acontecem a todo tempo e em qualquer lugar. Saber identificar o que realmente vale a pena ser divulgado é tarefa do profissional de comunicação. Se tratando de notícias, dentro de empresas e organizações, esse profissional precisa ter um faro muito aguçado. Ele precisa fazer o meio de campo, o que seria interessante para a mídia e, ao mesmo tempo, vai contribuir para a construção da imagem da sua organização. O problema é que não lidamos somente com boas notícias. É preciso estratégia e muita habilidade para separar as laranjas para que uma ruim não prejudique outras. Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul para aprimorar a comunicação em todos os níveis da organização. O nosso assunto de hoje, assessoria de imprensa. A todo momento surgem notícias. Nesse fluxo constante de informação, o jornalista é o profissional específico que administra a divulgação desses acontecimentos dentro das organizações e empresas. O profissional que articula as notícias empresariais é conhecido como o assessor de imprensa, que tem por obrigação não somente olhar para o que está acontecendo na companhia onde trabalha, mas é necessário conciliar os interesses internos aos da imprensa. Você tem aí um lado mais passivo da assessoria de imprensa, que é justamente você reagir ao que é publicado, ao que é dito sobre a sua empresa, às notícias que correm sobre a sua empresa, e tem um lado que é de proatividade também. Ou seja, você tem que cuidar da mensagem que você quer passar para o público, para o mercado, para quem quer que seja a sua audiência. Então a assessoria de imprensa, ela tem que trabalhar muito próxima. Você pega uma empresa como a nossa, que tem áreas de negócio segmentadas, a gente tem que trabalhar muito próximo a essas áreas de negócio para justamente captar o que precisa ser passado com relação àquele negócio. Então, essa assessoria, essa área de imprensa, ela tem que ser usada também como uma área de inteligência de mercado. Bom, o trabalho de um assessor vai depender muito de onde ele trabalha. Ele pode trabalhar primeiro numa agência de comunicação. Então, se ele trabalha numa agência de comunicação, ele tem várias contas. Então, o que são contas? São empresas que ele vai prestar o serviço. Às vezes, você faz o trabalho para uma empresa, só que a empresa ela trabalha com produtos. Então, você não necessariamente divulga e faz esse trabalho de marketing, porque o assessor, ele até hoje é uma coisa um pouco confusa. É o trabalho de um jornalista ou de um publicitário? Eu gosto de dizer que é um trabalho de relações públicas entre a empresa e a mídia externa. É fundamental que a igreja tenha pessoas que façam essa ligação com a mídia externa. A gente tem o assessor que faz o trabalho interno da igreja, divulgando as atividades da igreja, mas o relacionamento com a mídia externa é muito importante para divulgar as atividades que a igreja tem, como, por exemplo, as atividades sociais da igreja, de âmbito para ações de solidariedade, como o mutirão de Natal, ou
Quebrando o Silêncio, que é um projeto muito bonito de ser mostrado para o público externo, como uma atividade também Vida por Vida, doação de sangue, Clube de Desbravadores, atividades, as escolas para os pais, palestras, enfim, uma grande gama de atividades que a igreja faz, realiza e às vezes não divulga. E o assessor de imprensa vai fazer esta ligação, vai divulgar isso para a mídia externa, e isso é muito importante. Uma discussão muito grande é a que norteia os debates sobre qual é o profissional da comunicação responsável pelo trabalho de assessoria de imprensa, já que não existe uma faculdade com habilitação específica para o graduado atuar exclusivamente nessa área. Existe sempre um pensamento contraditório. Quem é que faz o trabalho de assessoria de imprensa? É o profissional de relações públicas ou é o jornalista? Olha, Wagner, eu acho que essa é uma questão bastante polêmica, porque tanto os jornalistas quanto as relações públicas trazem para si a responsabilidade de atuar na assessoria de imprensa. Contudo, eu acho que os jornalistas têm um pouquinho mais de qualificação, não no sentido da capacidade profissional, mas no sentido de conhecer um pouco mais a atuação do que o jornalista da redação faz, e isso facilita bastante no trabalho de quem vai entrar em contato com esse jornalista. Então, dentro da comunicação, dentro da publicidade, dentro de todas as áreas, existem muitas especialidades. E o que acontece é que a gente começa a ter várias funções e às vezes, em alguns momentos, essas funções elas entram em conflitos, né? Disso é importante observar a nomenclatura das funções. Um é relações públicas. Ele se relaciona com os diferentes públicos de interesse da empresa, sejam clientes, fornecedores, a comunidade ao qual essa empresa está inserida. O outro é um assessor de imprensa. Ele assessora a empresa no seu relacionamento com a imprensa. Então, se a gente começar a partir pelas nomenclaturas, a gente começa a entender um pouco mais qual a função de cada profissional dentro desse grande guarda-chuva que é a comunicação corporativa. O assessor de imprensa seria como uma passarela suspensa para pedestres, que facilita e deixa seguro o trânsito de pessoas sobre a rodovia. No caso do assessor, a responsabilidade é a de fazer com que a ligação entre os veículos de comunicação e a organização seja eficiente, administrando toda a informação jornalística que possa ou deva ser repassada para a mídia. E isso revela uma nova faceta da comunicação corporativa, que atualmente deve se preocupar em oferecer pautas com relevância social aos jornalistas. Isso porque, quando a notícia do assessor chega até aqui, no lado da imprensa, existe muito mais chance da sua empresa aparecer de forma positiva na mídia. Quanto mais uma notícia, uma divulgação para a imprensa parece com uma notícia, isso como uma lei geral, mais fácil, maior o poder dela de chegar ao jornalista. Existem ações complementares. Quando entendemos que uma ação é muito importante, nós fazemos o que se chama de follow-up. Nós telefonamos para os jornalistas das redações, reforçando a mensagem que não é, aí ultrapassa o limite da formalidade do release, pura e simplesmente. Fazemos follow-up com várias matérias diariamente, aquelas consideradas mais importantes e para setoristas pertinentes a essas matérias. Para você fazer com que o jornalista compre a sua pauta, o que é comprar a pauta? É vender a pauta, óbvio, ele não está pagando, mas é um termo que a gente utiliza, de eu conseguir vender a pauta. Para que isso aconteça, você tem que seguir alguns passos. Primeiro, tem que estar bem escrito, não pode ter erro de português, porque quando você tem um erro ou outro de português, pode demonstrar um pouco de falta de segurança, de confiança. A outra questão, você tem que fazer com que a pauta seja lida de forma rápida, gostosa, prática. Então, assim, você não pode muito enrolar a pessoa para chegar no assunto. Você tem que ir direto no assunto, trazer informações adicionais para ela, então trazer alguns dados mais interessantes. Então, a pauta ela tem que ser recheada de novidade, além do seu produto, óbvio. Então, falando aqui do projeto Quebrando o Silêncio, que é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou falando ali do projeto, que temos materiais, que a pessoa tem que procurar um profissional, mas eu posso trazer o dado de quanto que tem no Brasil de pessoas que sofrem com abuso e violência,
quanto nós já caímos, a delegacia da mulher, o que a delegacia da mulher indica, de bullying na internet. Então, eu trago alguns dados para deixar a pauta recheada. O press release é o nome que se dá ao texto que o assessor envia para o jornalista. O profissionalismo de um bom release é demonstrado através do cunho jornalístico que o assunto apresenta. E ao contrário do que muitos pensam, não é necessário utilizar uma linguagem muito adjetivada em um texto desse tipo. Ele deve ter conteúdo suficiente para que a própria redação tenha uma base para produzir a reportagem. Por meio dos releases, as empresas ficam conhecidas nos meios de comunicação. Esse é um trabalho que deve ser desenvolvido com muito cuidado em relação ao conteúdo enviado às mídias. Só o que é relevante deve ser repassado para as redações, e não é pela insistência que uma divulgação acontece. Como é que é o relacionamento do assessor de imprensa com a mídia de um modo geral? Às vezes é uma relação um pouco tensa. Amor e ódio. Amor e ódio, exatamente. Eu não sei dizer se é mais amor ou mais ódio, mas os dois existem, os dois estão presentes em qualquer assunto que seja. Mas sempre existe um respeito muito grande, todo mundo tem que fazer o seu trabalho. Às vezes a mídia externa ela acha que a gente está segurando informação ou que a gente não quer falar sobre um assunto. Muito pelo contrário, o nosso interesse é justamente divulgar o nome da empresa, divulgar o negócio da empresa, passar a melhor mensagem para o público possível. Só que existem limitações, você tem limitações estratégicas que têm que ser respeitadas. Todo mundo quer fazer o seu trabalho. Então a mídia quer obter o máximo de informação que possa e a gente quer passar a informação que pode ser passada. A gente quer passar da maneira mais transparente possível. E às vezes é que aflora-se esses dois sentimentos que a gente falou. Então, para mim, a receita básica para você já ter para você criar uma má impressão é você não ser direto, você não ser objetivo, você achar que você está sendo esperteza. Esperteza não leva ninguém para lugar nenhum. A função de se ter um jornalista para que ele tenha relações com a imprensa, para que ele represente a empresa para a imprensa, também é porque ele tem um olho de o que é notícia, o que não é notícia. Como é que o jornalista sabe o que é notícia e o que não é notícia dentro da empresa? Eu acredito que um jornalista dentro de uma esfera empresarial, ele precisa captar o que vai ser relevante para a empresa e o que vai ser relevante para a mídia. Então, por exemplo, eu preciso pegar uma pauta, eu preciso pegar uma informação e deixar essa informação interessante para uma determinada mídia que eu vou trabalhar. Isso também vai envolver um pouquinho de assessoria de imprensa, vai também envolver o lado publicitário do processo. Uma empresa, quando ela contrata um jornalista, ela está interessada em disseminar alguma informação e passar um posicionamento para o mercado. E a ideia do contratante, do administrador eu quero ver a minha empresa na mídia, eu quero que se torne uma vitrine aqui. E aí, então, a relevância fica só para o lado do que é interessante para a empresa. Então, o que é de interesse da mídia? O que é a notícia? Porque senão ele vai ser um vendedor, ele vai acabar exercendo uma função até mais publicitária do que de assessoria de imprensa. Carla. É importante o jornalista atuar com assessoria de imprensa, porque ele sabe o que acontece dentro de uma redação. Ele sabe o que o público leitor de determinado jornal precisa naquele momento, ou a linha editorial de tal revista, a linha editorial de tal site, e aí sim ele consegue montar um release que, a hora que chegar na mão daquele jornalista que está na redação, aquele jornalista vai olhar e falar, isso é notícia, vou trabalhar essa pauta, pegar essa empresa como fonte da minha matéria, da minha entrevista e montar uma matéria para ser publicada no meu jornal, na minha revista ou, quiçá, no meu programa de televisão. E também tem um ponto que é interessante, que é a superexposição. A partir do momento que o assessor de imprensa, o jornalista dentro da empresa, começa a disparar muitas sugestões de pautas e mandar muitos releases, ele vai começando a perder a credibilidade. Então, se ele manda que vai ser interessante para aquele veículo de comunicação, que é direcionado para aquele veículo de comunicação, a probabilidade de aquilo virar notícia é maior do que eu ficar disparando muitas informações que não tenham alta relevância com o veículo de comunicação. O assessor de imprensa, na verdade, na sua relação com o jornalista, deve ser de auxiliar o profissional da imprensa. Todo assessor de imprensa possui um mailing list, uma lista com informações sobre veículos de comunicação e jornalistas, nome, telefone, e-mail, editoria em que trabalha, entre outras.
Informações que são importantes para o contato com a imprensa. Mas todo bom mailing list precisa ser constantemente atualizado. Quando você trabalha na administração municipal, às vezes não basta ter o telefone de todos os secretários. O secretário está difícil de entrar em contato. Há pessoas que o assessoram e você vai conhecendo cada vez melhor essas pessoas e elas podem te antecipar posicionamentos. Porque às vezes o gestor ele não tem uma visão do impacto que é transmitir determinadas informações sem uma contextualização apropriada. Então é fundamental, seja no mundo corporativo privado, seja no mundo corporativo público. Um passo importante após o envio do release ao mailing list é conferir através de ligações se esse release foi recebido e quais as probabilidades dele virar notícia. Esse contato com os profissionais dentro das redações é o que chamamos de follow-up, por se tratar de um contato mais pessoal do assessor com o jornalista. Mas esse processo necessita de cuidados especiais. O assessor pode, dependendo da abordagem, estabelecer laços com o veículo, mas também pode criar situações de adversidade. Coletivas de imprensa. Quando elas devem acontecer? Elas devem acontecer quando tem assunto. Principalmente, não para remediar, só se for em alguma, vamos dizer, aí a gente vai estar falando de comunicação de crise, aí sim, aí você tem que ter uma coletiva de imprensa para você colocar o ponto de vista da empresa. Mas a gente prefere trabalhar não numa comunicação de crise, mas que seja numa comunicação programada, contínua para passar alguma notícia relevante, de novo, com o ponto de vista da empresa. Quando é o momento de se convocar a imprensa e realizar uma entrevista coletiva? Mais uma vez, parece redundância, mas o tema principal é relevância. Quando se tem um assunto que é relevante, você tirar o jornalista da redação, do dia a dia atribulado que um jornalista, um repórter tem, e trazê-lo para a sua empresa ou para um hotel em que vai ser feito um evento, seja o que for a sua estratégia de comunicação. Esse assunto realmente demanda que esse jornalista venha até você? Ele não pode ser simplificado por um press kit ou por um release? Não, eu preciso que o jornalista veja. Então, é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu tenho alguém com que possa conversar pessoalmente e de maneira eficaz com esse jornalista? Porque não adianta eu montar uma coletiva de imprensa, eu ter um assunto relevante, mas eu ter um porta-voz que não vai saber conversar. Isso é um erro estratégico gigantesco, porque a matéria pode sair contra você. Então, a clareza, com os seus devidos cuidados, você ter um porta-voz que se porte bem, que transmita a imagem da empresa. Então, no caso de uma igreja adventista, eu posso ter um porta-voz, um pastor, eu posso ter um porta-voz, um administrador, eu posso ter um porta-voz, o professor, o diretor da escola, mas sempre lembrando que ele tem que ali ter uma boa postura para que ele não piore a imagem da empresa, obviamente, nessa situação, e se colocar à disposição. Muitas vezes nós falamos que os jornalistas, eu posso falar porque eu sou jornalista, eles são abutres. Somos, porque nós estamos interessados em trazer a mensagem, a informação, o conteúdo, a verdade. Porém, toma cuidado com isso, porque você tem que ter um pouco de distanciamento. Então, trazer a verdade, ser honesto com um pouco de distanciamento e um pouco de receio. Porque, assim, alguns são sensacionalistas. O comunicador adventista deve estar atento às principais ferramentas para o desenvolvimento de uma boa assessoria de imprensa. O mercado já descobriu que imagem é fator de vantagem e depende de um bom trabalho de comunicação, ações estratégicas com profissionalismo. O assessor de imprensa deve zelar pela boa imagem da organização, estabelecendo um bom relacionamento entre organização e a mídia. Vamos falar um pouco mais da relação assessoria de imprensa-redação. Isso depende muito da característica e da ética presente em cada profissional? Com certeza, eu acho que é uma questão de entender qual é a essência da sua função. Se ambos são jornalistas, ambos primam pela publicação de uma notícia de interesse público, com idoneidade, credibilidade, apuração, enfim. O assessor de imprensa não pode querer comprar o jornalista,
querer induzir o jornalista a usar o seu cliente como fonte, porque muitas vezes acontece do assessor de imprensa oferecer uma pauta, o jornalista concordar, achar que aquilo é relevante, mas buscar uma outra fonte, que o assessor de imprensa não queira corromper o jornalista com brindes, com favores, com telefonemas em horários de fechamento. Ele precisa ajudar o jornalista, criando um relacionamento com esse jornalista, para que, em certo momento, esse jornalista fale: opa, aquele assessor de imprensa tem uma fonte legal, aquele assessor de imprensa trabalha com clientes legais, aquele assessor de imprensa entende o meu trabalho de repórter e me ajuda. Então, eu vou pegar o telefone, vou ligar para ele e pedir um socorro nesse momento que eu preciso de uma ajuda para desenvolver o meu assunto. Bom, a Carla colocou bem o lado de que o assessor de imprensa deve fazer, o que o assessor de imprensa não deve fazer. Alan, o que o jornalista da redação deve fazer e o que ele não deve fazer nessa relação? O jornalista também precisa ser honesto ao executar a sua tarefa. Ao ter oportunidade de fazer uma cobertura de um evento organizado por uma empresa, por exemplo, que o assessor de imprensa está lá, ele está distribuindo o press kit e atendendo os profissionais de imprensa que estão fazendo a cobertura, é um jornalista com certa folga, com certo descaso, ele dá uma passada no evento, não faz uma cobertura, pega as fotos da própria organização do evento, que o próprio assessor de imprensa disponibilizou, e às vezes até publica, chega ao absurdo de publicar o texto que o assessor de imprensa fez como release, na íntegra, como notícia, e ainda assumir a autoria do mesmo. Vamos falar um pouco mais da relação, assessoria de imprensa-redação. Isso depende muito da característica e da ética presente em cada profissional? Do ângulo em que esse fato vai virar notícia, está basicamente ligado à essência do que é o jornalismo, a essência do que é notícia. Se é algo que extrapola os muros da empresa, então ela é notícia. Aniversário de algum membro da igreja, compra de terrenos para aumentar o estacionamento da igreja, e vocês entenderam o meu ponto, né? Esses são temas ou notícias que podem muito bem estar veiculados num boletim da igreja que circula internamente para os membros que a frequentam. Agora, por outro lado, existem eventos, notícias, oportunidades que extrapolam os muros da igreja. E eles são relevantes para a comunidade. A importância do Clube dos Bravadores na diminuição da delinquência juvenil da cidade. Ou como nós estamos usando o Clube dos Bravadores para trabalhar, para alfabetizar crianças que estão com problemas de leitura nas escolas. Nós temos a ADRA, que tem uma extensão na igreja local, que pode trabalhar com assistência social, programas de solidariedade. E a igreja tem vários setores que dialogam muito bem com a comunidade. E, às vezes, é preciso que alguém dentro da igreja que tenha um feeling, que tenha uma visão comunicacional, possa fazer essa relação, esse diálogo entre a igreja e a imprensa. Assessorar uma organização ou algum profissional é ser responsável pela divulgação de uma imagem. Administrar situações nem sempre favoráveis é mediar debates. Na verdade, a função do assessor é facilitar o trabalho da imprensa. Às vezes você deve parar para mostrar, olha, já asfaltamos 15 quilômetros de rua, um número aleatório, não estou dizendo que isso ocorreu aqui, o número até é maior, mas você eventualmente ter a sensibilidade de estar na hora de apresentar um balanço de alguma conquista, de alguma coisa que está acontecendo, que está impactando a cidade. E a rotina, é um perigo isso, a rotina nos cega às vezes para algumas ações. E eu falo, por isso que a gente tem que ter a consciência do que eu chamo de balanço, que é uma avaliação em perspectiva do que já tem sido feito. Ética, respeito, compromisso com a verdade e compromisso com a gestão. Mas o compromisso com a gestão seria, acima de tudo, explicar e contextualizar as ações quando elas decorrem ou conotam uma situação hostil ou de crise. Então você tira o foco do negativo e traz para o positivo, porque tem tanta coisa positiva sendo feita pelos membros, pela igreja, de projetos sociais, de projetos de saúde, de projetos para a família, para o adolescente, para a criança. Então assim, você tira um pouco o foco do negativo e mostra, olha, negativo vai ter em todos os lugares, mas olha de positivo que tem sido realizado. Então, quando a gente vai fazer, isso até é uma coisa interessante, quando a gente vai fazer um release, seja ele de crise ou de projeto, você
fala assim, não, isso existe, é uma fatalidade, mas olha todo esse projeto que já aconteceu, que a gente só preza isso, valoriza isso, a família. Então, assim, eu gosto de dizer que o membro é um assessor de comunicação. E o assessor de comunicação, a partir do momento que ele trabalha numa instituição, ele tem que vestir a camisa. A gente comenta muito sobre essa relação que a assessoria de imprensa tem que desenvolver com o jornalista, com a redação, uma relação que às vezes é tensa, inclusive. Existe algum diferencial? O que o assessor de imprensa cristão precisa ter de diferente de qualquer outro assessor de imprensa? Eu creio que o principal aspecto é a noção do que é relevante para a mídia externa. Porque você faz um encontro, por exemplo, de música, reúne 1000 pessoas, você acha que isso é uma grande coisa e que a mídia externa vai olhar isso com grandes olhos, mas eles têm shows de 5.000, 10.000, 500.000 pessoas. Então a gente tem que analisar o que é interessante para o público externo poder divulgar, o que vai chamar a atenção do repórter ou daquela mídia para divulgar o nosso programa. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. E para isso, cada associação agora está tendo um assessor de imprensa. Então, os diretores de comunicação da igreja devem conversar com esse assessor de imprensa da associação ou da missão e então poderão trocar ideias e ver qual é o melhor projeto, o melhor programa para fazer a divulgação. A história de Cristo aqui neste mundo nos deixa muitas lições. Ele veio em forma humana para representar ao Pai. Saiu do seu trono e trabalhou como um marceneiro, mas em todo o tempo, a imagem e representação de Deus estava com ele. Falou com criminosos, andou com pescadores e questionou os fariseus, mas em nenhum momento o seu contato com aqueles que eram diferentes dele o influenciou para mudar o seu objetivo aqui na Terra. Todo comunicador adventista deve ter esse exemplo. A mídia secular não é uma barreira, mas uma ponte de esperança, que pode ser usada como meio de evangelizar a muitos.